Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RBI News e hoje nós vamos falar sobre a posse de Donald Trump que rendeu bastante assunto na mídia e é claro que o RBI News vai falar sobre isso e hoje com a visita deles ilustres, Ana Luísa e João Lucas. Sejam bem-vindos. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, uma fotinha desse povo aí que tá, né? Boa noite, Luan. Boa noite, Ana Luísa. E a você, assinante da RBI, é sempre um prazer estar aqui. Bom, a gente teve que filtrar alguns assuntos, né? Porque senão esse programa ia ficar com quase 6 horas de duração. E coitado de quem ia editar, que no caso seria eu. Mas, enfim, durante o discurso da posse, Donald Trump falou que vai interromper as entradas irregulares de imigrantes nessa ação. Já que não é surpresa para ninguém que durante a campanha ele falava sempre dos imigrantes ilegais. Quem vai começar com a análise primeiro? Cara, tipo assim, eu acho que é uma coisa que até o Biden fez, né? Um pouquinho antes dele sair. Tanto que hoje chegou alguns imigrantes já que foram deportados da época do Biden. Então, assim, é o que já é esperado, porque os Estados Unidos tenta ter esse controle da entrada e da saída do país, sempre tentou. E obviamente, com um governo de extrema direita, que eu acredito que vocês também concordem que o Trump ele vai tentar ter ainda mais o controle disso. Eu entendo que essa declaração, logo no início do governo Trump, de envio de forças armadas à fronteira do México, ela marca uma posição que vai ser seguida durante os próximos 4 anos de governo, que é uma abordagem militarizada, priorizando esse combate à imigração ilegal como uma grande ameaça nacional. Acho que essa é a grande bandeira do Donald Trump desde sua campanha em 2016 e volta agora ainda com mais força. Enfrentar a imigração como uma ameaça nacional. E eu acho que o caminho não é esse para os Estados Unidos, né? Porque eles necessitam muito da mão de obra dos imigrantes. A gente conversou sobre isso aqui num programa que a gente fez no ano passado, Luan, onde a gente entrevistou uma pessoa que estudou, morou nos Estados Unidos um tempo, um brasileiro, e ele tinha essa percepção, né? Que os Estados Unidos dependem da imigração. Tanto a imigração legal quanto a ilegal. E a ilegal faz o trabalho que às vezes é o trabalho que está escondido. É o trabalho que faz mover a máquina pesada do capitalismo americano, mas que o trabalhador americano não faz. Quem faz é o imigrante, que não tem direito. E para o Brasil, especialmente, essa questão do Donald Trump, ela não tem um peso tão grande, porque o Brasil ele é um dos principais, apesar dele ser um dos principais emissores de imigrantes para os Estados Unidos, são imigrantes legais. Cerca de 1,5 milhão, mais ou menos, de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Só que a questão é que essa política ela pode resultar em uma deportação e gerar, inclusive, tensões diplomáticas entre Brasil, Estados Unidos e outros países também da América Latina. Então, é uma política que já era esperada do governo Trump, mas que pode causar esses tensionamentos, acirrar ainda mais essas questões. Só para Exatamente. comentar, o Trump hoje, em uma entrevista, ele ainda falou abertamente que você reconhece o imigrante que é do bem e o imigrante que é do mal. Então, assim, deixa claro também a posição dele do porquê ele foi diretamente para a fronteira do México. Que ele poderia simplesmente fechar tudo e falar, beleza, ninguém entra mais se não for legalizado. Mas não, ele foi diretamente para o México, né, que tem um contato ali com a América Latina mesmo. Então, eu acho que isso também posiciona muito o tipo de governo que ele vai ser. É um tipo de governo.
que pode parecer autoritário, é um governo que vai ser desafiador pelos próximos 4 anos. Nós tínhamos já uma perspectiva de como o Donald Trump ele iria agir. E ele voltou com mais sede ao poder agora, que ele derrotou o Biden. Então, quanto mais sede de poder, quanto mais poder, ele vai ser livre para fazer o que bem entender. Tanto que ele colocou fortemente militares, até mesmo helicópteros na fronteira com o México. Agora nós vamos falar da relação com o Brasil e a América Latina. Na segunda-feira, dia 20, no Salão Oval, o Donald Trump disse o seguinte: um jornalista perguntou, né, como seria a relação do Brasil e a América Latina com os Estados Unidos. E ele falou, abre aspas, ótima, deve ser ótima. Eles precisam de nós, muito mais do que nós deles. Nós não precisamos deles, eles precisam de nós. Todo mundo precisa de nós, fecha aspas. Ele coloca como se os Estados Unidos fossem o centro do poder, aonde vocês precisam de nós e nós estamos aqui para ajudar vocês. Mas somos poderosos, né? Essa situação. É uma frase que utilizou aqui, eles precisam de nós muito mais do que nós deles. Os Estados Unidos estão se gabando porque a América Latina é fraca comparando com os Estados Unidos. Você acha que alguns líderes desses países o clima deve esquentar ao decorrer desses 4 anos? João Lucas comenta primeiro dessa vez. Olha, certamente o clima vai esquentar, né? O Brasil vive aí momentos tensionados com a política americana, porque primeiro Donald Trump venceu e aí o Bolsonaro assumiu. Então tinha um momento ali onde parecia estar tudo ótimo a relação Brasil e Estados Unidos. E aí depois o Trump perde, o Biden assume, e aí vem aquela pressão sobre o Bolsonaro nos 2 anos finais de governo dele, sobretudo nas questões ambientais. E aí o Lula assume e parece que a coisa melhorou, mas aí volta o Trump. Então é esse vai e vem que sim, dificulta, claro, a relação, né? Essa fala do Trump lá no Salão Oval é uma fala um tanto quanto soberba, né? Eles precisam de nós muito mais do que nós precisamos dele. É uma visão de superioridade muito grande e uma visão que desconsidera a importância e a interdependência que existe Estados Unidos e os países da região da América Latina. Porque nós dependemos dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também dependem do Brasil. É uma visão que não reconhece o Brasil como uma potência que é na América Latina, que não reconhece a importância comercial do Brasil para os Estados Unidos, especialmente setores como energia, agronegócio, o setor siderúrgico brasileiro também. Isso traz uma série de desvalorizações de esforços diplomáticos que ainda nem foram iniciados, né? Então ele já entra no governo americano com um discurso muito afiado e que sim, dificulta, claro, a diplomacia brasileira vai ter trabalho em Washington daqui para frente para tentar converter essas posições do governo Trump e fazer com que não aconteça o que aconteceu em 2019, por exemplo, quando o Brasil sofreu com tarifas impostas pelo Trump e que afetou o setor siderúrgico brasileiro à época. Então eu acho que são tensões que precisam ser revistas, os Estados Unidos precisam ficar atentos, porque muita coisa mudou desde o governo Trump, o BRICS vem se fortalecendo muito, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão, eu acho, da desvalorização do dólar, mas eu acho que a gente precisa ficar de olho na política americana, mas eles também precisam ficar de olho na gente e em como eles agem, porque isso pode ter um impacto e a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Cara, eu acho que é isso, porque os Estados Unidos, ele é potente, ele é um país de maior força capitalista, isso é óbvio, disputa ele e a China ali. Então, obviamente, a maioria do mundo, se não o mundo todo, depende dos Estados Unidos, principalmente por conta do dólar ser a moeda principal, então, tipo assim, é uma moeda, né, mundialmente principal. Então, eu acho que parte da fala dele é muito por conta disso. Eles acham que eles têm o poder por conta muito do mercado. E é isso. Tipo,
tipo, ele já falou que as taxas de mercado têm que diminuir. Então, assim, a visão dele, nesse caso, que eu entendi, é muito mercadológica. Mercadologicamente falando, o Brasil é dependente dos Estados Unidos, sim. Mas eles também dependem da gente, como o João falou. Porque, assim, o Brasil é um dos maiores exportadores de coisas para o mundo. Entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado um cara do maior país, o país mais potente de todos, falar que não precisa de ninguém, quando tecnologia disputa-se com a China, setores como siderúrgica, agronegócio, vem daqui do Brasil. Então, assim, não é um país que é autossuficiente. Voltando um pouquinho dos imigrantes, até a força de trabalho principal deles não são deles. Então, assim, é muito bizarro o cara falar que eles são autossuficientes, se nem quem faz o trabalho duro no dia a dia do país não são necessariamente somente os americanos. É muito... Eu acho que, assim, o Lula ele ainda, com toda a diplomacia que ele tem, porque o Lula, na minha opinião, ele é um ótimo político, para diplomata que eu digo, ele, quando o Trump ganhou, ele reconheceu a vitória, né? Tipo, não é nem questão de abaixar a cabeça, porque o Lula sabe reconhecer quando uma eleição é ganha. Então, acho que assim, o Lula ele vai ter bastante trabalho, e eu acredito que diplomaticamente não vai ser tão difícil, porque nesse ponto, na minha visão pelo menos, a equipe do Lula é muito eficiente. Tanto que nesses 2 últimos anos, na minha visão, o Brasil recuperou muitos laços que foram desfeitos no governo Bolsonaro. Então, tem muito trabalho para fazer, por ser 2 governos assim, que não conversam, que não têm quase nenhuma ideia que bate, mas já poderia ser pior. Eu acho que poderia ser pior. Bom, enquanto a Ana e o João estavam falando, de uma pesquisando aqui, o Donald Trump ele tem medo do dólar perder valor. Essa é a verdade. Ele publicou no Twitter, no ano passado, abre aspas, exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda, nem apoiar qualquer outra que substitui o poderoso dólar americano. Caso contrário, eles sofrerão. Resumindo bem, ele ameaçou o BRICS de uma forma e ainda disse que exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que substitui o poderoso dólar americano. 100% de sanção. Vocês acham que, levando em conta, beleza, ele vai sancionar todos que criarem uma nova moeda ou aqueles que estiverem de acordo. O dólar vai perder valor. Os Estados Unidos não vai ser tão poderoso como é ultimamente. E está perdendo forças, ao meu ver, em questão do presidente, né? Ser já um idoso que vai destruir os Estados Unidos daqui a 4 anos. Tento fazer essa visão para discutirmos mais para frente, né? E aí é uma situação que, sendo sincero, se o dólar for substituído por uma nova moeda, meu amigo, acabou o sonho americano. Não vai ter sonho americano, não vai ter o poderoso dólar para controlar tudo. E eu torço por isso. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos é um país onde que norte-americano pensa em 3 coisas: Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Isso foi até o que o Lula disse. Em 4º lugar, os Estados Unidos de novo. Exatamente. Então, assim, a China tem grande chance de ultrapassar os Estados Unidos. A China está se tornando uma superpotência. Cara, e é bizarro a gente falar isso, porque a China, ela, enquanto os Estados Unidos está regredindo, né, com todos os decretos que foram feitos pelo Trump, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a China está com a ideia, tipo assim, que a gente não agora. Ideia de, tipo, cidades na atmosfera. Então, tipo assim, são inovações tecnológicas que a China está trazendo, que são, assim, bizarramente e economicamente muito à frente dos Estados Unidos. E eu acho que esse é o maior medo do Trump. Por isso que ele está colocando tanta pressão de que vai taxar o Brasil, de que vai taxar o BRICS.
eu acho que esse é um medo dele que está crescendo por conta da potência da China mesmo. A China tem criado muita tecnologia bacana. O Brasil também, mercadologicamente, com o Lula, conseguiu estreitar laços com muita gente. Então, tipo assim, beleza, perdeu os Estados Unidos ali mercadologicamente, não vai poder taxar, tipo assim, vai levar muita taxa dos Estados Unidos, vai ser muito taxado, mas, pô, com o BRICS, o Brasil criou laços com inúmeros países. Agora, o Mercosul está se aliando, em países como a Índia, a Arábia, dentro do BRICS também. Então, assim, é muito engraçado a gente ver o medo deles, porque eles atacam e atacam e atacam de novo, porque eles estão com medo, porque eles sabem que se outro país tentar minimamente se fortificar, eles vão conseguir, porque outros países são muito mais ricos do que o próprio Estados Unidos. Isso é muito bizarro. Sobre essa questão, né, da disputa dos Estados Unidos, BRICS, taxação de moedas, né? Os Estados Unidos vivem um momento muito sério de tensão, porque ele tem uma série de acirramentos políticos e ideológicos que a gente já vem conversando aqui há muito tempo, né, na RPI, que envolve diversas organizações e países pelo mundo, inclusive a OTAN. A OTAN vive agora um momento de incerteza, né? Porque os Estados Unidos, com o presidente Trump, ele já falou, não tem mais o interesse de financiar a OTAN, como financiou em outros momentos, né? Então, os Estados Unidos enxergam que a, a questão do investimento em ações estratégicas em outros países, em ações da OMS, em ações de combate militar pelo mundo, estão gerando mais prejuízo do que benefício, né? E aí, falando sobre o BRICS, é uma postura muito conflitante essa do Donald Trump contra o bloco. Ele sente, de fato, uma ameaça chegar no BRICS. Inclusive, dados aqui do valor econômico indicam, dados de hoje, matéria de hoje, 24, que o comércio entre China e América do Sul cresceu 40 vezes em 23 anos, o que é um grande desafio para a influência americana na região, influência histórica, inclusive. Vale lembrar que os Estados Unidos esteve metido na grande parte das ditaduras, regimes ditatoriais que acometeram a América Latina como uma praga na década de 60, né? Então, isso é comprovado historicamente. Os Estados Unidos esteve envolvido no golpe militar de 64, aqui no Brasil, na ditadura chilena, enfim. E aí a questão é, o Brasil, ele pode sim enfrentar restrições de comércio com os Estados Unidos por conta das políticas do BRICS. Vale lembrar, inclusive, para o assinante da RPI, foi o Brasil que propôs que o BRICS adotasse uma moeda própria para as transações entre os países membros, proposta brasileira. E o Brasil é quem preside o BRICS durante esse ano, né? Ano passado foi a Rússia, o Brasil está presidindo agora. E aí o que é que acontece? Os Estados Unidos podem trazer realmente essa taxação, entretanto, é uma taxação que pode ser o famoso, o tiro saiu pela culatra, porque é um estrangulamento das tarifas, né? É um aumento delas que pode causar o quê? Um fortalecimento do bloco, promover uma maior integração, o fortalecimento dessa moeda entre Brasil, Rússia, Índia, China, novos membros que vêm chegando ao BRICS, e acabar que o objetivo dos Estados Unidos, que é enfrentar a desdolarização, o enfraquecimento do dólar como moeda corrente global, seja o efeito oposto, o efeito oposto, acelere esse processo, né? Então, o que a gente vem vendo é isso, né? Desde 2008 se fala muito sobre a China ultrapassar os Estados Unidos como potência econômica global, a gente vê cada vez mais isso chegando, a China cada vez mais presente na América Latina, na África, na Ásia. Então, os Estados Unidos tá vendo um cerco se formar e parece desespero essas medidas, sabe? Nesse momento. Parece algo que pode surtir um efeito negativo no futuro para eles. Exatamente. E pode tentar taxar, né? Quem vai perder vai ser os Estados Unidos, porque o Brasil ainda bem tem acordo com muitos países. E não precisamos dos produtos, em tese, norte-americanos. Agora tem uma coisa, eu sei que é errado sorrir, mas temos que noticiar isso.
Desde quando Trump foi eleito, aqui no Brasil nada se falava sobre quem iria à posse de Donald Trump. Só que não ocorreu e assistiu à posse pela televisão. Estou falando de Jair Bolsonaro, porque foi complicado e a imprensa internacional repercutiu a não ida do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro. E aconteceu uma situação, meus amigos, que a Michelle e o Eduardo Bolsonaro viajaram para os Estados Unidos, mas ficaram de fora do evento. E outra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi convidado. E aí eu quero pegar um gancho com vocês, o seguinte: Bolsonaro não foi, o Friends não estava lá presente. Michele e Eduardo não puderam entrar no evento e Lula não foi convidado. Como você avalia essa situação? Quem ficou com menos vergonha? Baiana. Cara, é complicado, porque se fosse só a Michelle e o Eduardo, tava bom. Então, assim, não tava bom, mas seria menos pior. Porque não só eles viajaram. Viajou a Nicole, viajou praticamente quase todo o partido do PL, viajou para lá. E para piorar, porque esses caras tiraram o dinheiro do bolso deles. Mas quem paga o dinheiro que está no bolso deles? Tipo assim, é extremamente. Primeiro, eu, como cidadã, eu acho isso um absurdo, porque os caras viajaram com o dinheiro que eles recebem, que é público, para um compromisso oficial político e não nem sequer entraram na posse do cara, não foram para festa, não assistiram pela televisão. Igual eu assisti aqui, vocês assistiram aí, o Bolsonaro assistiu da casa dele. Então, assim, além de gastar dinheiro público, né, por dinheiro de impostos que a gente paga e que a gente paga eles para viajar para fora do país, ainda é muito conflitante, porque aí a gente vê o Lula não ser convidado, o que, de certa forma, já era esperado por conta de diferenças ideológicas entre os dois presidentes. Então, tipo assim, eu não esperava o Lula ser convidado, eu já imaginei que ele não seria, que ele não iria para a posse, porque é muita diferença de pensamento, igual a gente estava falando antes, são muitos conflitos entre os dois governos, principalmente pelos comentários que o Lula faz, porque o Lula é abertamente centro-direita, então, assim, ele não, ao contrário dos que viajaram, ele não baba ovo dos Estados Unidos. E eu tenho a visão de que o Trump, se você não baba ovo dos Estados Unidos e dele, você não é suficiente para estar do lado dele. Eu tenho essa visão. Então, eu meio que já esperava a não ida do Lula, e muita gente também já sabia que esse bobão não ia entrar, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Essa questão, né, da ausência do Bolsonaro e a sua família indo para os Estados Unidos com a promessa de assistir a posse lá dentro do Capitólio, né? Porque, inclusive, dessa vez não aconteceu na parte externa, como é comum. Foram muitas coisas que nunca aconteceram antes lá, pelo visto, e entre elas a questão do convite a chefes de Estado pelo mundo, né? Não é comum que presidentes dos Estados Unidos convidem presidentes de outros países a estarem presentes. Mas a Giorgia Meloni da Itália, o Javier Milei estavam presentes lá. Foi uma lista seleta de convidados, todos eles de direita ou extrema direita, para assistir a posse do Donald Trump. Bolsonaro, pelo visto, não foi convidado. Realmente, esse convite formal para a posse não foi feito. Pode ser que ele tenha sido convidado para algum evento, como houve lá em ginásios, onde o pessoal se reuniu ali para assistir, organizado pela própria equipe do Donald Trump, mas não um convite oficial para o evento. Até porque o Bolsonaro não é representante brasileiro de nada. Ele não é mais deputado, ele não é senador, não é presidente da República. E aí, isso para mim, Luan, mostra o quê? Um distanciamento diplomático e um isolamento político do Bolsonaro. A E a grande vergonha. figura, a grande figura que sustentava ele desde o início, né? Tudo que ele fazia era baseado no Donald Trump, ele tem essa admiração muito grande. E de repente, não.
não foi chamado, não pôde ir porque está respondendo processo no Brasil. Então, assim, uma decadência muito grande. Acho que é uma situação que enfraquece a própria figura dele dentro da direita, né? Mostra fraqueza. Em um momento onde tem aí um monte de gente querendo ser presidente da República, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, gente até inusitada, como Gustavo Lima, que bota seu nome à disposição. Então, assim, é aquela história. Cadeira do rei não fica vaga. Nunca. Então, a direita vai explorar isso, certamente internamente, claro, como eles costumam fazer, e o Brasil não ficou de fora da cerimônia, né? Porque a chanceler, a embaixadora brasileira nos Estados Unidos, ela estava lá no evento, a Maria Luísa Ribeiro. Ela foi representando o Brasil, como a maioria dos Mineira, países do mundo fizeram. mineirinha E ela. Isso, só, mineira, exatamente. só complementando o que o João falou, eu acho que foi uma cena muito desagradável para todos os brasileiros quando o Bolsonaro prestou continência à bandeira americana. Meu amigo, tem muito brasileiro que nem presta continência à bandeira do Brasil, quem dirá para a bandeira norte-americana. Só corrigindo aqui. É, realmente, foi um caso que mostrou que o Bolsonaro, ele estava muito, mas muito vidrado no Donald Trump. Nossa, é muito, muito, muito mesmo. Era como se fosse uma paixão de amigos. Vamos Só te continuar. interromper rapidinho, porque voltando no que o João falou sobre a imagem do Bolsonaro estar enfraquecida, a gente vê até na última semana, onde ele veio em lives tentar, né, criar ali um distúrbio por conta do Nicolas ter vazado aquele vídeo da oração, de que a mulher fala que ele vai ser presidente, tudo, profetiza na vida dele, né? E aí a gente vê um Bolsonaro que se irrita com isso. Ele dá declarações falando que tem gente querendo alcançar voos muito altos. Então, assim, a gente vê que, assim como todo personagem da extrema-direita, ele não se importa de propagar o cristianismo no Brasil, igual ele mesmo fala. Não quer que Deus comande o Brasil. Ele quer comandar o Brasil. Ele tem esse senso de poder, de ele ter o poder, de ele tem que ser o cara na cadeira. E, como ele falou aí, a gente tem inúmeros caras dele. Tem Gustavo Lima, tem o Pablo Marçal, que já falou que vai se candidatar em 2026, tem Tarcísio de Freitas. E são todos esses caras que babam muito ovo, e babam ovo demais na América. Então, assim, a gente está num cenário que nós estamos numa sinuca de bico muito grande, e tem até um vereador ou deputado, não sei, do PL, que está tentando diminuir a idade para ser presidente. Então, assim, se diminuírem mesmo a idade para ser presidente, ano que vem não pode, né? Mas, assim, na próxima eleição, a gente já pode ter um Nicolas Ferreira da vida se candidatando a presidente, se isso realmente acontecer. Então, assim, a gente está a gente, eu falo assim, quem não é da direita ou da extrema-direita, está numa sinuca de bico muito grande, politicamente, porque o cenário que está se criando é da direita e da extrema-direita dominar o país aí por alguns anos. Só para dizer uma coisa antes, só para fechar aqui e terminar com um bom humor esse pequeno bloco, e perguntar para quem estava falando sobre o Bolsonaro ser representante brasileiro, se o representante brasileiro que vocês querem, numa posse presidencial de outro chefe de Estado, é alguém que vai para o maior jornal do mundo, que é o The New York Times, e dá uma declaração dizendo que foi o que o Bolsonaro fez. Ele disse: Estou me sentindo criança de novo com o convite do Trump. Estou animado. Não vou nem tomar mais Viagra. Falou isso para o The New York Cara, não. Times, certo? Antes da posse do Donald Trump. Quem tiver dúvidas, pesquise, né? Não precisa confiar no que a gente está falando aqui. Vá atrás, busque a informação. Ele deu essa declaração, saiu no The New York Times. A gente tenta se manter sério aqui, mas com algumas Cara, declarações é impossível de é se manter desesperador, sério. cara, é desesperador ouvir um trem desse, saber que esse cara já foi presidente de um país com tanto poder como o Brasil, cara. É tipo assim, eu acho desesperador. Eu pessoalmente acho isso desesperador. É chegar a ser cômico.
Eu fiquei sem reação depois desse assunto do Viagra. Eu não acreditava nisso. Por mais que eu já tinha visto esse assunto. Enfim, vamos falar de mais polêmicas aqui, porque hoje tá rendendo, viu? Agora falando um pouquinho mais sério, foi o gesto polêmico de Elon Musk. Um gesto que se lembra muito a saudação nazista da Alemanha nazista de Hitler. Eu vi o vídeo diversas vezes para ter uma opinião. Mas eu não vou falar minha opinião agora, eu quero que vocês dois falem o que vocês acharam dessa situação. Vou deixar a Ana falar Pode falar primeiro. sobre Não, eu já comecei 2 vezes, agora eu vou ver. Então, olha, para mim é muito simples. Eu vou até ser rápido aqui. Se você que está assistindo a gente, Luan, Ana, você chegaria no parlamento da Alemanha e faria exatamente o que o Elon Musk fez? Nem Certamente fudendo. não, porque você sairia de lá diretamente para a cadeia. Então, assim, é muito. Ah, não, mas é porque é um gesto romano. Sim, a gente sabe que é um gesto que Não, tem origem gente. romana, mas que Ele foi estava explodindo o utilizado coração pelo das Hitler. pessoas. É, Ele estava ganhou um levando o outro coração das sentido. pessoas. Ganha outro sentido. E a história funciona assim. A gente tem símbolos, a gente tem diversas coisas. Nós, humanos, temos símbolos que se repetem ao longo da história e que eles ganham outros sentidos. A suástica nazista, por exemplo, ela vem de uma origem religiosa, mas que ela foi deturpada e ela tem outro sentido hoje. Entendeu? Então não tem como você ignorar o gesto comercial. Aí estão comparando com a Kamala Harris, com o Barack Obama. Eu vi os dois vídeos. O Barack Obama tá dando tchau para as pessoas, assim. Então, assim, não é. Não é. Vamos dar um exemplo. Você tá na parada de ônibus, vai esticar o braço chamando o ônibus. Não sei nem se em Minas faz dessa forma, se isso é uma coisa do Brasil todo, mas acho que sim. E alguém vai dizer, olha lá, tá fazendo um símbolo nazista. Não, né, gente? Tem que ter bom senso. Agora a questão o cara vai lá num discurso de agradecimento e faz aquilo e a gente não vai associar. É claro que associa. Eu lembrei da história do ministro da Cultura brasileiro do governo Bolsonaro, que fez um discurso muito parecido com o ministro da propaganda do governo nazista alemão. Mesmo enquadramento, mesmo posicionamento dele frente à câmera, o quadrinho no fundo, tudo igual. E aí a gente tem um estudo dentro da área da comunicação, vocês não são obrigados a saber isso, chamado semiótica, né? As coisas elas têm um sentido além do que de fato elas têm. Elas sempre carregam algo consigo, né? E o símbolo carrega isso. Eu não acho nem que é por trás, né? Um sentido por trás, não, é um sentido bem claro. Cara, eu acho que, assim, a única coisa que eu vou falar, se você acha que não foi um gesto nazista, eu te desafio, sem tampar a cara, vai falar seu nome completo e vai repetir o gesto 3 vezes. Se você não acha que foi fazer isso, grava e posta na internet. Eu te desafio. Então vai para um lugar público e faz esse mesmo gesto. Uhum. É muito simples. O cara não fez isso uma vez só, não foi sem querer. Ele fez isso 3 vezes durante o discurso. E não é um cara que a gente fala, não, mas foi um caso. Não, ele tem discursos que já são assim, que já seguem esse propósito. Aí eu vi alguns comentários no famoso Twitter falando: então por que os israelenses, judeus, não se sentiram ofendidos? Simples, porque o nazismo que se é pregado hoje não é para ir atrás dos judeus. Simples, não é para ir atrás dos judeus. É para ir atrás de palestinos, que é o que está acontecendo, né? Há tantos anos e no último ano foi escancarado. É para ir atrás de homossexuais, novamente, de quem tem alguma deficiência cognitiva e física. São esses os alvos do novo nazismo, entre aspas. Então, assim, é muito complicado você querer igualar hoje com antigamente. Porque antigamente o nazismo ele tinha uma simbologia, ele tinha um propósito. Hoje ele segue assim, parecidamente o mesmo propósito, só que com alvos diferentes. Antes, a gente tinha a ideia, e o nazismo não é, tipo assim, só odiar judeus. Vamos pegar todos os judeus. Não é. O nazismo é muito mais complicado que isso. E um gesto, obviamente, não define a pessoa como nazista, igual o João falou. Não é você estender o braço para chamar o outro que você vai ser considerado nazista. Mas é um cara que, assim, já tem declarações
fortemente preconceituosas, já tem posicionamentos questionáveis, e aí ele pega e faz isso. Não foi uma vez, não foi só na despedida, ele fez isso 3 vezes durante todo o discurso. Então, assim, acho que não é nem questão de opinião, é questão de você ter o básico do senso crítico nesse caso. É um senso, né, que, gente, não é bonito isso. Realmente, eu já detestava o Elon Musk. Depois que ele comprou o Twitter, então, já era. As atualizações ficaram horríveis. Mas, assim, não siga o caminho do ódio. O nazismo destrói vida, direitos e humildade. E humanidade. Escolha a paz, igualdade e o respeito. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar à história. Eu acho que vocês que estão falando que ele não fez nada referente ao nazismo, vocês pularam a aula de história. Mataram a aula, realmente, porque é uma situação. Se não, vão procurar na internet, tem tanto conteúdo que fala sobre essa prática do nazismo, o que foi o nazismo, o que foi Adolf Hitler. Vamos pesquisar, gente, que realmente é deplorável. E agora chegou numa parte da questão da minoria. Vocês estão acompanhando imagens na tela. A bispa Mary fez um apelo de Washington, espero que tenha pronunciado certo. Ela fez um apelo de misericórdia contra as minorias durante um discurso. Eu vou falar o que ela falou. Abre aspas. Há crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas que temem por sua vida. As pessoas que colhem em nossas plantações e limpam nossos prédios de escritórios, que trabalham em granjas e frigoríficos, que lavam a louça depois que comemos em restaurantes e trabalham nos turnos noturnos em hospitais. Elas podem não ser cidadãs ou ter documentação adequada, mas a grande maioria dos imigrantes não é criminosa. Peço que tenha misericórdia, senhor presidente, daqueles em nossas comunidades os filhos temem que seus pais sejam levados embora, e que ajude aqueles que estão fugindo de zonas de guerra e perseguição em suas próprias terras, a encontrar compaixão e boas-vindas aqui. Nosso Deus nos ensina que devemos ser misericordiosos com os estrangeiros. Isso foi um discurso durante uma missa celebrada em Washington e que Donald Trump não gostou nada das críticas. Vocês acham? Ele até falou para ela pedir desculpa e ela falou que não está errada. Realmente, com esse pequeno trecho que eu peguei, quais são as perspectivas que vocês acham? Vamos começar por João Lucas. É um discurso muito forte da bispa, né? E particularmente me deixem até dizer, eu fico tão satisfeito em ver cenas como essa, onde os políticos são de fato confrontados pelas suas estupidez, pelos seus posicionamentos questionáveis. E eu me recordo aqui de um acontecimento na eleição de 2022 no Brasil. 12 de outubro de 2022. Bolsonaro foi a Aparecida fazer campanha dentro da igreja. E o reitor do santuário, o padre Eduardo Catalfo, ele disse para todos que estavam lá, inclusive o Bolsonaro: a Bíblia ensina que Jesus expulsa do templo aqueles que não vêm motivo pela fé, não vêm movidos pela fé, mas movidos por Deus. Ou seja, que Bolsonaro não estava ali naquele momento porque queria de fato professar sua fé, mas queria arrumar votos. E ainda disse depois que é preciso vencer os dragões com ódio. E acho que o que o padre Eduardo falou naquela ocasião se encaixa muito bem ao que os Estados Unidos estão vivendo hoje. E eu não estou falando aqui da parte de ir ao templo movido pela fé. Eu estou falando aqui de vencer os dragões com ódio. E assinante da RPI,
Você viu quando a gente falou aqui sobre mudança climática, primeiro programa do ano, e eu vou repetir até o último programa de 2025 que eu participar. Não há mais tempo para discutir de forma civilizada com quem não tem civilidade. Acho que o discurso tem que ser mais duro, as ações têm que ser mais enérgicas. E o que a bispa fez é muito admirável. Dizer ao presidente recém-empossado que o que ele está fazendo é errado é de uma coragem imensa. Talvez ela sofra consequências por isso, mas eu tenho certeza que a consciência dela está muito limpa e que ela lavou a alma de muitos americanos e cidadãos globais com o discurso que ela fez. Cara, a gente vê a extrema direita e a direita atacarem geralmente pessoas que vão contra a família, né? A gente vê aqui com o Padre Paulo, que é diversas vezes atacado por distribuir comida para moradores de rua, por não atacar outras pessoas, igual a extrema-direita ataca e costuma defender ataques. Então, assim, na minha opinião, quando a igreja tem que interferir no Estado, igual a, ela clamou pelos fiéis dela, em quem acredita em Deus. Eu achei, primeiramente, como o João, achei isso extremamente lindo, é extremamente satisfatório, porque eu acredito que esse é o verdadeiro cristianismo, e era isso que Jesus pregava quando ele veio na Terra. Então, assim, primeiro, é extremamente lindo, eu fiquei extremamente feliz de ver isso também, foi extremamente satisfatório. Só que é complicado, porque a gente tem que ver que a Igreja Católica, que já não é assim, muito amiga, né, dos LGBTs e de todas as minorias possíveis, ela interferindo, assim, se posicionando do jeito que ela se posicionou contra o Donald Trump, a gente vê um tanto que o cenário, às vezes, parece um grãozinho de arroz, mas na verdade ele é muito grande. Porque para a Igreja Católica se meter nisso daí, cara, ele arrumou um problema muito grande na cabeça dele. Muito grande. E eu fico bastante feliz com isso. Fico muito feliz. Porque mostra que, de certa forma, nós não estamos completamente sozinhos. Sabe? Porque, às vezes, é um pouco solitário ter que só a gente lutar pela gente, só a gente ter que defender a gente mesmo. E quando vem uma figura importante como uma bispa, se colocar na frente mesmo e falar, pô, mas isso aí não é o que Jesus pregava. Os caras ficam com medo, porque falam, por que a igreja está me questionando? A igreja não pode me questionar, eu sou o poder maior. Entendeu? Então eu fiquei bastante feliz, eu acho que eu devia ter falado a mais. Só uma correção, né? Que a bispa, ela não é da Igreja Católica, né? Ela É é evangélico. protestante, né? Ela é da Igreja Episcopal. Ao contrário, a Igreja Católica não teve um posicionamento tão firme, né? Em relação Então, assim, aos governos americanos, né? É um histórico mais, vamos dizer assim, quieto, né? Agora, é claro, o Papa Francisco sempre está aí falando sobre direitos sim, humanos, falando sobre a preservação da vida e muito criticado, inclusive por católicos, por isso, né? sim. Principalmente por católicos da extrema-direita, complementando a frase de todos os dois. Bom, vamos lá. A gente estava falando sobre a questão climática. O João falou que vai bater na frente até o final do ano, com todas as participações. E chegou o momento, viu, João? A saída do Acordo de Paris. Donald Trump ele nega a existência de uma crise climática como apontada pelos cientistas, mas nós estamos vendo os Estados Unidos ardendo em chamas. Ou vai falar que isso não é consequência do aquecimento global, uma crise climática? Em qual país ele está vivendo? Na verdade, em qual planeta, né? Quem com... Eu Pode falar pra mim. vou falar rapidamente. Sempre eu digo que é rapidamente, às vezes eu passo um pouquinho. Mas em relação a isso, recapitulando, o Acordo de Paris foi adotado em 2015, é um marco da luta global contra as mudanças climáticas, com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a no máximo 2 graus. Aí você pensa, 2 graus é o quê? É nada. Gente,
todo ano a gente vê o Brasil, partes do Brasil se afogar. Vocês são de Minas, vocês sabem muito bem a situação do deslizamento. Essas semanas atrás, a gente viu o Piauí, um dos estados mais secos do Brasil, ter enchentes. E como é possível a gente pensar que está tudo bem? Como é possível a gente pensar que as calotas polares elas estão quase na metade do tamanho que elas tinham há 30, 40 anos atrás e a gente achar que isso está tudo bem? É a primeira vez na história desse planeta que uma crise climática, uma crise ambiental está sendo causada por uma espécie. Nunca aconteceu isso. Mas o ser humano, com toda a sua ganância, sua vontade de possuir, conseguiu. A gente está conseguindo. A poluição global tem aumentado significativamente em relação ao que deveria ser o ideal para que a gente ficasse numa situação estável. Ou seja, a gente está poluindo. E em 10 dias do ano de 2025, os bilionários chegaram à cota anual de emissão de gás carbônico. Ou seja, o que eles poderiam emitir em um ano de gás carbônico foi emitido em 10 dias. A gente cada vez mais chega ao dia do limite, né? Que é aquele momento onde tudo que a gente começa a emitir está fazendo mal para o planeta. Esse dia está cada vez mais próximo do início do ano, a cada momento que passa. E você está sentindo a mudança climática. Você está vendo que chove mais, que faz mais calor, que em algumas partes do país chove mais granito, tem chuva ácida. Tudo isso é resultado de mudança climática que impacta a vida de verdade das pessoas. Pessoas que perdem suas casas, que perdem suas famílias, que perdem a razão delas existirem. E os Estados Unidos, como você bem falou, Luan, está passando isso agora. E o presidente Donald Trump disse que não existe mudança climática. Não existe mudança climática. Claro, para quem vive no ar-condicionado 24 horas por dia em cima da torre do Lex Luthor, não existe mudança climática. Mas para a pessoa pobre que está lá embaixo, a mudança climática não só existe, como está acabando com a vida dessas pessoas. E aí é uma questão que nos deixa muito indignados, mas não me deixa surpreso, né? Porque os Estados Unidos sempre foi assim. Primeiro o dinheiro, primeiro o motor do capitalismo. E aí os Estados Unidos com Donald Trump vem com esse discurso muito negacionista porque ele quer mais petróleo, ele quer explorar mais, ele quer mais dinheiro para o país, como se isso fosse salvar a economia americana. Não vai. O petróleo é um combustível que vai acabar. Né? Ele vai encerrar em algum momento. E aí, como é que vai ficar a situação dos Estados Unidos? A China, na semana que foi anunciado pelo Donald Trump a saída do Acordo de Paris, ampliou os compromissos sustentáveis. A gente vê uma diferença de um Estado que é movido pelo interesse do povo e um Estado que é movido pelo interesse do capital. E agora, de fato, pelo interesse real do capital, escancarado na cara de todo mundo. Porque os donos das big techs, dos bilionários, estão dentro do governo americano. Bem, a consequência não é só para eles, é para a gente também, que sofre a consequência, como o mundo todo sofre, do aquecimento global, de tudo isso. Cidades vão desaparecer, né? Em breve isso vai acontecer. Já está acontecendo em muitas partes do mundo. Os mares estão avançando, a situação vai se complicando e o que o mundo faz é o contrário do que devia ser feito. É muito triste essa situação e revoltante. Deixa eu só tirar o fone, que tá descarregando, se não vai desligar do nada aqui, vai ficar ruim. Vai enquanto nós fazemos a troca ali, eu faço as suas palavras a minha, João. E, infelizmente, é isso que acontece. Estávamos tendo uma interferência no áudio da Ana, mas realmente é isso que acontece. São, na maioria das vezes, pessoas ricas que estão destruindo os planetas. Eu falei aqui Literalmente. da China, Luan, mas eu não estou dizendo que a China está 100% não, viu, gente? Para depois não vir alguém aqui na RPI dizer, olha lá, ó, o jornalista esquerdista comunista defendendo a China. Não, eu só estou falando que os países precisam demonstrar esforços
para reverter a mudança climática ou ao menos amenizar elas. A China tem mostrado esse interesse. Não está ainda 100% claro, mas é um contraponto ao que os Estados Unidos está fazendo agora, né? Falta muito para a China aprender. Ana Deixa eu Luísa? só linkar o que ele falou, questão dos bilionários terem emitido mais gás carbônico e tal. É curioso, porque a gente viu na posse do Trump o tanto de bilionário que tinha lá presente, o Elon Musk, o dono da Meta, e isso é o puro reflexo, né, de quem tem dinheiro e o que eles defendem. A gente via lá em 2013, 14, a gente via um posicionamento da Meta e do Mark Zuckerberg muito a favor dos LGBTs e da comunidade LGBT. Tinha efeito, tinha, enfim, inúmeros posicionamentos positivos da marca. Aí a gente inicia 2025 com um retrocesso gigantesco, onde agora na Meta você aparentemente pode falar o que quiser, pode associar a homossexualidade à doença mental. Então, assim, bilionários estão aonde os favorecem. A gente vê bilionários ganhando mais dinheiro, cavucando o chão, fazendo merda pra caramba, destruindo o mundo. E aí cai na conta de quem? Na conta de quem toma um banho com mais de 5 minutos. Quem tá ali tentando só viver uma vida normal. Mas o bilionário que tá lá usando o jatinho para ir de uma cidade para outra, ninguém vê. A culpa é de quem tá tomando banho com mais de 5 minutos. Então, assim, é muito curioso a gente apontar esse fato dos bilionários quando o que gira o mundo é eles. Tipo assim, as decisões que eles tomam giram o mundo. Isso, infelizmente, é a realidade de hoje. Quem tem mais capital, quem tem mais dinheiro, vai tomar mais decisões e vai acabar interferindo em todo o resto. Então, a partir do momento que um presidente está lá sentadinho no ar-condicionado, fala, não existe crise ambiental. E aí você olha para o Brasil. Hoje, São Paulo estava debaixo d'água. Literalmente debaixo d'água. Inúmeros bairros da grande capital, o estado que mais gera dinheiro no Brasil, estava debaixo d'água. A gente vê aqui em Minas mesmo, em Patinga estava embaixo d'água até um tempo atrás. Choveu granizo, do nada, na quarta-feira, aqui em BH. Tava um sol escaldante, 11 horas da manhã, deu 2 horas, começou a chover e choveu granizo. Tipo assim, questão de 2 horas. Choveu granizo. Então, assim, é absurdo se negar que existe um problema climático. É burrice. Mas, obviamente, quem sofre é o pobre, que tem que andar de ônibus sem ar-condicionado, sem janela que abre, com o banco quebrado. Não é os caras que viajam de jatinho, que está sentado no ar-condicionado o dia inteiro, numa cadeira confortável, ou então numa BMW, que também tem ar-condicionado, que é blindado. E é isso. Os amigos, agora, realmente, vamos. Eu falei no início que o programa estava repleto de informações e que se deixasse a gente ficava aqui mais de 6 horas. Mas dessa vez, sim, é sério, tem que ser rapidamente agora para concluirmos o programa. Vamos falar sobre o canal do Panamá. O Donald Trump afirmou que trocaria o nome do Golfo do México para Golfo da América e disse que pretende retomar o controle do Canal do Panamá, que foi construído pelos norte-americanos. Claro que quem opera o canal é uma agência do governo do Panamá. Claro que tanto o Panamá quanto o México não gostaram nada dessa situação. O Golfo do México tem que tem que continuar se chamando Golfo do México e o canal do Panamá deve ser operado pelo canal do Panamá, pelo governo do Panamá. Ana Luísa, rapidamente. Cara, assim, a gente viu diversas declarações do Trump em questão disso. Vamos tomar a Groenlândia, vamos tomar Canadá. Então, assim, ele está com essa posição de, tipo assim, vamos tomar tudo, que é tudo dos Estados Unidos é tudo do mundo. Ele não tem noção que os Estados Unidos é poderoso, sim, ele tem muita arma militar, mas ele não é doido, não, gente. Ele é muito forte, mas não é dois. Aqui é famoso ditado, é grande, mas não é dois. Tipo assim, não tem como ele tentar dominar metade dos países daqui da América e achar que vai ficar tudo suave, que vai ficar tudo bem.
É absurdo. O cara tá vivendo num mundo totalmente imperialista, onde somente os Estados Unidos é soberano. E é até preocupante um cara achar que ele pode ter tanto poder assim sobre o mundo. Ele afirma que os Estados Unidos construiu o canal do Panamá e tem direito de tomar, né? Porque a China está usando o canal do Panamá. O mundo todo usa o canal do Panamá, né? Agora, é uma questão, como a Ana falou, né, que bate diretamente no direito à soberania do Panamá e também a interferência americana nos países da América Latina, né? Então, é mais uma coisa que o governo americano faz que vai minando as relações diplomáticas, políticas, econômicas com os países da América Latina, né? Mas a gente sabe, sempre foi considerado, dos Estados Unidos para baixo, o pensamento é o quintal da gente. A gente manda aqui e faz o que quer. Então, basta agora esperar quais serão os próximos passos, se ele vai realmente fazer isso ou se ele está só blefando, né? Ele já blefou muito no governo americano quando foi presidente da última vez. Só um complemento, e ainda tem americanos que acham mesmo que a América toda é deles, né? Eu vi um post no Twitter esse dia do cara simplesmente dividindo a América do Sul no meio e falando metade é nossa e metade é da Argentina. Tipo assim, literalmente partiu o Brasil no meio. Tipo assim. É uma situação complicada. Bom, é claro que ele falando sobre querer a Groenlândia, o Canadá, o Golfo do México para se chamar Golfo da América e o controle do Canal do Panamá, isso vai reforçar muito que ele vai ter esses países como inimigos, que não vão confiar 100% e que sim, a China, que está contando nos dedos para se tornar a maior potência do mundo, ultrapassando os Estados Unidos, está gostando dessa ideia, dessa situação. Isso só vai reforçar o que a China vai adquirir pelos próximos anos. Encerramos aqui o RPI Views, porque senão, meus amigos, nós vamos falar muito, porque faltou muita coisa. Tem E pauta. agradecer, e teve pauta, viu? Agradecer a Ana Luísa, o João Lucas. E é claro que se vemos em uma próxima oportunidade. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço, eu tenho gostado bastante de falar de política. Eu nunca gostei muito. Ultimamente eu tenho estudado um pouquinho mais e tenho gostado bastante de entender, de conversar um pouco mais da política mundial. Então, sempre precisar, estamos aí. Vou tentar contribuir um pouquinho. Sei muita coisa não, mas o que eu sei eu posso palpitar o título. João Lucas, muito obrigado. Já está se tornando um co-apresentador oficial aqui do RPI Views. Tô sempre por aqui, né? Já tô ficando confortável, já tô me sentindo em casa. Cuidado, viu? Mas muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom conversar esses temas aqui na RPI. Hoje, com a presença da Ana Luísa também, foi ótimo ter mais uma voz para a gente conversar. E é isso. Convidar também as pessoas que assistem a compartilhar o que elas pensam aqui, né? É um espaço que a gente deixa aberto. É uma conversa onde a quarta pessoa participando é você que está assistindo a gente, né? É isso. A gente se encontra numa próxima. Em uma próxima edição estaremos aqui debatendo política, sabendo mais a próxima pauta. Quem sabe os dois vão estar aqui de novo, porque o papo foi bom, foi quase 1 hora ou mais de bate-papo. Coitado do editor que vai editar isso, mas enfim. Que é você mesmo, né, Luan? Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O RPI Views vai terminando por aqui. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no nosso Instagram, o QR Code está aparecendo aqui na tela. E participem. Curta, comenta, compartilhe, dê a sua sugestão de pauta. E quem sabe, como o João Lucas falou, vai que você seja a quarta pessoa debatendo aqui conosco. Muito obrigado e nos vemos em uma próxima.